Muito bom dia para você que acompanha a nossa programação. Chegou a hora do NE1. Eu agradeço a sua companhia neste fim de manhã, início de tarde. Bora então dar uma olhada na previsão do tempo? Olha só, nós temos imagens da área central do Recife para você. O céu está sim, parcialmente nublado, com algumas nuvens. De acordo com a APAC, que é a Agência Pernambucana de Águas e Clima, tem possibilidade de chuva rápida à noite com intensidade fraca. Na próxima semana começam as aulas em muitas escolas. Quem ainda não comprou as mochilas pode contar com a ajuda do NE1. O quadro Bora Pechinchar foi às ruas para pesquisar os preços. E a gente vai falar também sobre o material escolar. É que tem livros didáticos que chegam a custar mais caro que a mensalidade da escola. Em outros casos, famílias foram obrigadas a comprar livro novo sem poder reaproveitar o material. A gente chamou o Procon para explicar o que pode e o que não pode. Nessa reta final das férias escolares, postos de saúde estão ampliando o atendimento para atender as famílias que querem atualizar a caderneta de vacinação. A gente vai falar também sobre os cuidados na instalação elétrica para evitar acidentes, como choque e curto-circuito. É arriscado ligar vários aparelhos na mesma tomada com o uso do Benjamin, mais conhecido como T. Começa amanhã o período de inscrições para o ProUni. Os estudantes podem entrar em universidades particulares com a nota do Enem. Tem ainda informações sobre o trânsito, atendimento de graça para quem precisa de psiquiatra e ainda uma feira que está com produtos com descontos que chegam até 70%. O NE1 é feito para você, então participa com a gente. O QR Code do nosso canal Globo está na tela e o caminho você já sabe, acessa e manda a sua mensagem. Agora são 11 horas e 49 minutos. Moradores de Igaraçu estão preocupados com a fumaça que sai da chaminé de uma padaria. É que essa fumaça está invadindo as casas em Cruz de Rebouças. Isso está causando problemas respiratórios e a fuligem ainda suja tudo dentro de casa. Olha só o registro que nós recebemos pelo nosso canal Globo. Aí o Gustavo Ferreira foi até lá para contar essa história para a gente. Porque são muitos transtornos, né, Gustavo? Bom dia para você. Muitos, viu, Maristela? Muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha o NE1. Eu e Christopher Moraes, repórter cinematográfico, nós estivemos lá em Igaraçu, em Cruz de Rebouças, ontem, e ouvimos e vimos também a preocupação dos moradores vizinhos a essa padaria. O que eles falam, né? Eles mostraram alguns vídeos para a gente, nós acabamos de ver alguns desses vídeos. Os moradores reclamam que há pelo menos 5 anos essa padaria acaba expedindo essa fuligem, essa fumaça, né? Principalmente de manhã cedo e à tarde, quando tem uma fornada nova. E essa fuligem acaba se espalhando, e aí a gente vê muitas casas com paredes sujas, o chão é sujo também, os móveis. E além disso, né, além dessa preocupação da rotina, que tem que limpar sempre porque fica muito sujo, tem a preocupação com a saúde. Algumas pessoas que conversaram com a gente disseram que tem parentes em casa com doenças respiratórias que seriam atribuídas a essa fumaça. Os moradores ali, os vizinhos da padaria, disseram que já tentaram contato com o proprietário, né? Ele até chegou a dar alguns prazos para melhorar, para mudar o sistema ali do forno e tudo mais, só que até agora nada foi feito. Como é que funciona? De acordo com os moradores, o dono da padaria usa lenha para poder acionar o fogo, né, para ligar o fogo do forno para preparar os pães. E isso é o grande problema. Eles pedem que seja revisto esse modelo, né, para assar os pães, já que isso traz esses transtornos todos que a gente viu aí. A gente vai daqui a pouquinho mostrar uma reportagem que nós preparamos ouvindo esses relatos, né, Maristela, que é muito complicado. Eles não querem que a padaria saia de lá, eles querem que o proprietário tome as devidas medidas para poder melhorar aquilo que atrapalha eles, né? Inclusive, alguns moradores já procuraram o Ministério Público, a Secretaria de Meio Ambiente de Igaraçu, e a gente vai ver daqui a pouquinho quais foram essas respostas, né? E ouvir também essa preocupação dos moradores que falaram com a gente sobre esse assunto. Maristela, até já. Tá difícil para os moradores, né? Daqui a pouco você volta, então, com essas respostas para a comunidade, Gustavo. E no Cabo de Santo Agostinho, um incêndio atingiu uma fábrica de borracha. O Globocop está sobrevoando o local. A fábrica fica na Travessa do Pescador, no bairro de Pontezinha.
De acordo com os bombeiros, as chamas começaram por volta das 5 da manhã e atingiu o galpão onde o material emborrachado fica armazenado. Agora os bombeiros fazem o trabalho de rescaldo. 3 carros de combate ao fogo foram usados. Por volta das 9 da manhã, o incêndio foi controlado. Ninguém ficou ferido. Ainda não se sabe o que provocou o início do fogo. E a gente vê aí nessas imagens aéreas do nosso Globocop, os carros ainda posicionados aí, os bombeiros ainda estão trabalhando para combater possíveis novos focos, inclusive remexendo esse material para ver se encontra indícios de focos ainda desse incêndio, que pelo visto já foi controlado ainda pela manhã, mas os bombeiros continuam no local. Por isso, atenção de quem está aí no entorno, e a gente mostra essas imagens do nosso Globocop ao vivo para você, inclusive com parte do telhado ali, essa parte que ficou bastante prejudicada. E logo cedo nós recebemos imagens pelo nosso canal Globo mostrando uma coluna de fumaça escura. Vídeos foram enviados por moradores que ficaram assustados com o incêndio. Olha só. A gente segue, por enquanto, com outros assuntos. Nós podemos voltar com outras informações a qualquer momento. Olha, as férias escolares estão acabando. Muitas escolas retomam as aulas na semana que vem. E quem tem criança e adolescente em casa sabe como eles adoecem em período escolar. Por isso é importante atualizar as vacinas para evitar algumas doenças. Natália Dielu chega ao NE1 para falar com a gente sobre esse assunto, porque tem município ampliando o atendimento para receber essas famílias que estão atentas à caderneta de vacinação, né, Natália? Bom dia para você. É verdade, Maristela. Bom dia para você, bom dia a todos. Esse município é Olinda. Entre os dias 28 e 30 de janeiro, 7 unidades de saúde em Olinda vão funcionar em horário estendido, né, das 5 da tarde às 8 horas da noite, para atualizar a caderneta de vacina. Público-alvo dessa campanha aí, né, que vai acontecer são as crianças em idade escolar, né? Então, são 7 unidades de saúde, policlínicas e também unidades de saúde da família, como a Policlínica São Benedito, a Clínica da Criança, a Policlínica Barros Barreto, a Policlínica de Ouro Preto e também as unidades de saúde da família de Tabajara, Alto da Bondade e Rio Doce, quinta etapa. Todas essas unidades vão funcionar nesse horário, mas durante esse período, né, ainda falta uma semana para começar essa campanha, as outras unidades de saúde de Olinda seguem vacinando as crianças, né? Essas vacinas são vacinas que fazem parte do calendário nacional e que no primeiro ano de vida das crianças são aplicadas mês a mês, mas depois precisam de reforços. Então aí a gente tem a DTP, que protege contra a difteria, o tétano e coqueluche. Tem também a VIP ou VOP, que protege contra a paralisia infantil. Tem a tríplice viral, que protege contra o sarambo, a cachumba, a rubéola. Enfim, todas essas vacinas estão disponíveis, infelizmente, com exceção da varicela, que é uma vacina contra a catapora, né? Varicela mais conhecida como catapora, que já está há muitos meses em falta e a gente já mostrou algumas vezes aqui no NE1. Essa, infelizmente, não está disponível nesse período, nem quando essa campanha for ampliada nos próximos dias, Maristela. Melhor prevenir, né, Natália? E ter aí o acesso às vacinas que estão disponíveis para deixar essa caderneta bem completinha, né? A gente segue falando sobre o começo das aulas nas escolas públicas e particulares. Lília Oliveira tem informações sobre o peso das mochilas. É um ponto importante para os pais irresponsáveis, principalmente para as crianças pequenas. E aí eu te pergunto, Lilian, como é que a gente sabe, né, que o peso já passou do limite? Boa tarde para você. Boa tarde, Maristela, para você e para todo mundo que está assistindo. É muito importante, né, os pais ficarem atentos ao peso da mochila. Especialistas dizem que esse peso deve estar entre 10% e 15% do peso da criança. Ele não pode ultrapassar isso, porque
isso pode trazer riscos para a saúde da criança, do adolescente, né? Pode trazer dor na coluna, cansaço, em casos mais graves, até desvios, escoliose, né? Então, é muito importante ficar atento. A gente sabe que na mochila vão os livros, os cadernos, a lancheira, né? Também com o lanche ali dentro. Então, tudo isso vai pesando. No final, esse peso pode trazer problemas sim, e é interessante ficar atento. Daqui a pouquinho eu vou conversar com o médico, ele é cirurgião de coluna, para a gente falar sobre esses sinais, como os pais podem perceber, como podem ter noção desse peso também, né? Fazer essa medição, e também sobre as dicas para que esse peso não traga problemas. Então, usar aquela mochila de carrinho, de rodinha, né, que distribuir bem o peso desses materiais dentro da mochila, também ajustar as alças para que a mochila fique ali bem próxima ao corpo, né, um pouco assim, ajustada assim na coluna. Então, tudo isso tem que ser observado para que as crianças, os adolescentes não tenham nenhum tipo de problema de saúde depois. A gente pode falar também sobre adultos, né, como perceber, porque a gente também usa mochila no dia a dia, né, então quando esse peso pode trazer riscos para a nossa saúde. Então, daqui a pouquinho eu vou conversar com esse médico especialista para dar essas dicas, saber como os pais podem fazer essa identificação e essas dicas aí de boas práticas para que as crianças, os adolescentes voltem às aulas, né, sem nenhum tipo de perigo, nenhum tipo de dor por conta do peso dessa mochila. Maristela. É melhor prevenir e não esperar o problema aparecer, né, Lilian? E já cuidar disso agora. Até já, então, com outras informações. Agora um giro pelo trânsito, 11h58, estamos bem pertinho aí do meio-dia. Você que acompanha o NE1, que já está almoçando com a gente, ou está no trânsito, seguindo para o trabalho, para os compromissos, indo para o seu horário de almoço, nós já temos aqui imagens da Avenida Abdias de Carvalho, no bairro do Prado, acompanhando a movimentação ao vivo. No lado direito, os motoristas vão sentido Curado e Cidade Universitária. Lado esquerdo, sentido Madalena e Paissandu. Trânsito tranquilo para o motorista que está passando aí na região. Agora a Avenida Domingos Ferreira, vamos lá para a zona sul do Recife, seguimos aí pelo bairro de Boa Viagem, no cruzamento com a rua Bruno Veloso. Neste trecho, os motoristas vão no sentido Piedade e Candeias, e aí a gente já observa um trânsito bem mais intenso, bem mais complicado aí para o motorista que está passando por aí. Bora para a Avenida Doutor José Rufino, no bairro da Estância, para ver como é que está por lá. As imagens já estão aí na sua tela, no lado direito os motoristas estão sentido Afogados. Lado esquerdo, sentido Jaboatão dos Guararapes, trânsito mais lento aí em alguns pontos, as pessoas se deslocando aí neste horário, pertinho do almoço, quase meio-dia. E a gente acompanha ao vivo de carona aqui no NE1. A seguir, você vai conhecer um serviço da Justiça do Trabalho que ajuda a resolver processos trabalhistas por meio de diálogo e conciliação. A gente vai falar também sobre os preços dos livros escolares, né, que muitas famílias estão chiando com os valores nas livrarias e editoras. E ainda começa amanhã o período de inscrições para o ProUni nas universidades particulares. O NE1 volta já, agora meio-dia em ponto. Estamos de volta. O Tribunal Regional do Trabalho tem um serviço chamado Justiça Restaurativa. É a busca da solução de conflitos por meio do diálogo entre as partes, empregado e empregador. É uma forma de tentar resolver o problema mais rápido, sabe? Com a ajuda de um facilitador nessa negociação. Natália Dielu vai explicar para a gente. Na prática, Natália, como é que funciona, hein? Traz alguns exemplos para a gente, por favor. Por exemplo, numa situação de demissão de justa causa, né, em que a pessoa não concordou e aí entrou com um processo contra aquele empregador, ou então demissão durante um período de estabilidade temporária, aquela pessoa estava com alguma doença do trabalho e aí foi demitida nesse período. São várias as situações em que essa mediação de conflitos, né, essa justiça restaurativa pode atuar. A gente está aqui ao lado da doutora Ana Cristina da Silva, que é a juíza titular da primeira vara do trabalho de Olinda. Ela vai explicar melhor para a gente como funciona. Boa tarde, doutora. Boa tarde a todas as pessoas. Boa tarde, Natália. Explique para a gente
como as pessoas podem ter acesso, né, os trabalhadores, a essa justiça restaurativa? Está dentro do rito normal de uma pessoa que entra com um processo contra uma empresa, um empregador? Muito boa a pergunta. Primeiro eu vou contextualizar o que é essa justiça restaurativa. Essa justiça restaurativa ela é prevista e definida na resolução do CNJ, então se aplica a todo o Poder Judiciário e é uma forma, vamos dizer assim, um conjunto de métodos, procedimentos, técnicas para o tratamento do conflito. Então, na Justiça do Trabalho, por exemplo, a gente aplica a justiça restaurativa, sim, utilizando alguns procedimentos restaurativos, como a mediação de conflitos, a própria conciliação, que são realizadas nos centros de conciliação da Justiça do Trabalho, que são os CEJUSCs, né? Então, é justamente para a gente, essa justiça restaurativa, buscar um diálogo entre as partes, empoderá-las a ter uma autodeterminação, serem responsáveis pela decisão que eles podem construir coletivamente. Então, além de trabalhar, claro, o interesse econômico, que já é a parte da conciliação, a mediação de conflitos, ela vem atuar nessa questão das emoções, porque quando a gente fala de ação trabalhista, da reclamação trabalhista, a gente imaginando um iceberg, a reclamação é só aquele ponta do iceberg, é o conflito aparente, mas o que move a reclamação trabalhista são as mágoas, né? Os sentimentos, as emoções. Então a gente precisa tratar primeiro essa parte para depois as partes sentirem aptas a fazer uma conciliação, a formalizar um acordo. E vai dar mais celeridade ao processo? Sim, com certeza. O acordo, ele abrevia muitas etapas, né, do processo e é uma forma mais célere de se fazer justiça. E eu acredito muito que é a forma mais eficaz e mais justa, porque é uma decisão construída pelas partes. Tem lá o facilitador, lá tem o mediador no centro de conciliação, que todas as audiências são supervisionadas por um juiz, né? Então, ali eles buscam facilitar o diálogo entre as partes. Doutora Juíza, em relação ao acesso, né? Como é que as pessoas têm acesso? É quando elas entram com o processo trabalhista? Certo. Todo o processo trabalhista, a ação trabalhista, ela passa por um rito processual que é a primeira audiência, que é justamente para tentar uma conciliação. E também a conciliação pode ser realizada em qualquer fase do processo. Então, pode ser remetido o processo para tentativa de conciliação e aí formalizar o acordo. Mas também temos agora na Justiça do Trabalho um procedimento que é a reclamação pré-processual. Que esse procedimento, se a parte, qualquer das partes, qualquer trabalhador que ainda não tenha processo, mas que queira fazer uma reclamação. Hoje mesmo eu fiz uma mediação numa reclamação pré-processual que ele estava pedindo a baixa da carteira de um vínculo que a empresa não tinha dado baixa. Então, assim, foi um simples pedido, mas que vai atender sem necessariamente virar um processo. Sabe? Então, a gente também faz esse trabalho de mediação pré-processual. Então, já faz parte, né, desse rito, de quando a pessoa entra no processo, vocês é a primeira tentativa, né, doutora? Exato. Antes de ir para toda aquela questão que às vezes se arrasta, demora bastante, né? Exatamente. A conciliação, inclusive, está no DNA da Justiça do Trabalho. E, na verdade, o que veio à justiça restaurativa, com esses princípios da informalidade, do acolhimento, da pessoa se sentir pertencida, vai ser uma forma mais de humanizar o Poder Judiciário, humanizar o acesso à justiça, né? Com acolhimento das partes. Obrigada. E aí poder resolver de forma satisfatória os seus conflitos. Tá certo. Muito obrigada, viu? Boa tarde para a senhora. Obrigada. Maristela. A gente fala agora de economia no nosso quadro Bora Pechinchar. Olha, faltando poucos dias para o início das aulas, o movimento no comércio tá grande. De mães, pais, tios, atrás das mochilas. Lília Oliveira esteve em algumas lojas do centro do Recife. O que as pessoas estão achando dos preços, hein, Lília?
Maristela, o que eu mais ouvi foi tem que pesquisar. Então as pessoas andam muito, vão em várias lojas, pesquisam as melhores opções, os descontos, as opções de parcelamento, né? A gente viu muitas famílias nas ruas, as crianças junto ali para escolher a mochila, o modelo ideal, elas estão procurando muito desenhos animados, né, modelos de super-heróis também. E aí, nessas lojas, é pesquisar mesmo e aproveitar as condições que a loja oferece. Aproveitar aqueles kits, né, os famosos kits, às vezes a mochila vem já com a lancheira, com o estojo. Então a gente circulou por algumas dessas lojas para entender como é que está o preço. Essa procura que está acontecendo desde novembro, né, do ano passado, então o pessoal já buscando aí com uma certa antecedência e agora o comércio já está bem mais aquecido. Vamos assistir a reportagem. O retorno às aulas está bem aí e nas ruas a procura tem sido grande por mochilas escolares. Esta loja, na rua de Santa Rita, no bairro de São José, no Recife, tem diversas opções com preços variados. Um dos produtos mais vendidos é o kit que vem com mochila e mais 4 peças. Ele é um kit 5 peças, ele vem a mochila, a lancheira, um kit mosquetão, garrafa e estojo. Aí ele está saindo a 110. À vista a gente está com 10% e no cartão a gente está parcelando sem acréscimo. Este outro kit vem com mochila, lancheira e estojo. Sai por R$ 339 à vista, mas as peças também são vendidas separadamente. A Rafaela veio comprar o material da filha de 2 anos, que vai entrar na escolinha. Ela vai entrar na escola agora, esse ano. Estou nervosa, com medo, mas vai dar certo. Você escolheu o quê? A mochila que vem já com a lancheira? É, um coraçãozinho, sem tema de nenhum bicho, porque ela ainda não entende. Vem a lancheira e o estojo. Nesta outra loja, também na rua de Santa Rita, tem oferta de mochilas a partir de R$ 20. O kit com mochila de carrinho, lancheira e estojo está a partir de R$ 110. Desde dezembro já está vindo pessoas atrás de mochilas assim a partir de 15, né, de 115, que é também as mais procuradas que as de desenho, que tem personagens. Aí a gente dá um desconto se for à vista, né, porque às vezes tem um cartão, mas o cartão já fica com o valor dele normal de compra. Mas aí, quando vai para a vista ou para o Pix, aí a gente já dá o desconto, né. E no cartão dá para parcelar em quantas vezes? Tem juros ou não? Aqui até a partir de 2 vezes, sem juros, viu? Personagens de desenhos animados e filmes de super-herói são os queridinhos. Depois de muito procurar, Lúcia encontrou o melhor preço e o filho, Samuel, o melhor modelo. Todo mundo saiu satisfeito. Passei dias procurando, pesquisando e, assim, os preços são cada vez mais altos, né? Achei de 240, 190, mas achei aqui um preço legal. Pagou quanto? 142 no débito. Samuel ganhou uma mochila nova, né, para começar o ano. Gostou? Gostei. Melhor do que a do ano passado. É. Escolheu um tema que você gosta, aí Homem-Aranha. Também. Gosta de super-heróis. Sim. Animado para volta às aulas? Não. Por que não? Quer ficar em casa? É jogar no meu PlayStation 5. Legal. Mas tem que estudar também, aproveita. Estudar. Para comprar barato, tem que procurar mesmo. Aproveitar as ofertas de desconto e também de parcelamento. Anne tem 6 anos e desde os 3 vai para a escolinha. Este ano, ganhou mochila e materiais novos. Orgulho do tio. Pesquisamos muito, né? O valor está muito diferente do ano passado, né? A gente teve que dar uma pesquisada e a dela já estava muito gasta. Aí esse ano tinha que renovar mesmo a bolsa, né? Comprar uma nova. É o kit, né? Fica mais organizado, bonito. E ela escolheu esse aí, se agradou desse. Pagou quanto no total? Só na bolsa foi 380. Investimento, né? Vale a pena, né? Porque elas merecem. Pois é, e aí muita gente vai começar o ano com a mochila nova, né? Aquele cheirinho de mochila nova. Muita gente vai aproveitar dos outros anos também. Só que aí vem uma outra coisa. O que colocar dentro dessa mochila, como controlar esse peso, né? A gente convidou Rodrigo Castro, que é cirurgião de coluna, para falar sobre esse assunto. Doutor, muito boa tarde. Explica pra gente qual é o peso ideal da mochila, né? Como identificar, saber que esse peso tá ok. Boa tarde. Boa tarde. A princípio são 3 critérios importantes: o tempo, a posição da bolsa e o peso.
Quanto ao peso, em torno de 10 a 15% do peso da criança é suficiente para a musculatura aguentar bem. Isso corresponde numa criança ou num adolescente de 50 quilos a 10, 12 quilos. O tamanho da bolsa também tem que ser proporcional à criança. Às vezes ela escolhe uma bolsa que é muito grande em relação ao tronco dela. Então é importante que os pais ajudem a escolher o que a criança quer, mas entendendo a ergonomia para essa situação. Então, alças largas, alças curtas permitem que tenha um bom apoio nos ombros, bem como fique até a altura acima da nádega. Essa é a melhor posição. Aquela mochila de rodinha, ela ajuda também? Tem que ficar trocando o braço que vai puxar? Como é que funciona? Essa coisa é interessante, porque quando a gente sugere esse tipo de bolsa para os alunos ou para as crianças, elas acham que é mico usar uma bolsa assim. Mas seria o ideal, porque você tira a carga de cima da pessoa e joga no chão. Então, preferencialmente uma alça que seja longa para puxar e que faça uma alternância entre o lado direito e o esquerdo na hora de puxar a bolsa. O que é que o uso da mochila com o peso ali em excesso pode causar, né, tanto na criança, no adolescente? São dois tipos principais. O tipo mais frequente é o peso da bolsa pendurada no ombro, sobrecarrega esse músculo que é o trapézio, levando ele a desenvolver uma contratura. Essa contratura ela pode ser no momento ou 2, 3 dias após. Então a criança ela pode sentir uma sensação não só de dor no pescoço, mas acordar com torcicolo, desenvolver dor de cabeça, a mãe achar que ela está com a virose. Nos adultos ou adolescentes pode às vezes dar irradiação de um formigamento no braço. Então a dor ela não fica restrita apenas ao ponto inicial do problema, e sim a uma irradiação diversa. O segundo fator seria relacionado à sobrecarga diretamente na coluna. Então, num primeiro momento, o uso único uma vez não é o problema, mas o uso repetitivo durante toda a escola leva a uma sobrecarga de envelhecimento precoce do disco da coluna. E esse envelhecimento faz com que a partir dos 15 anos já seja possível encontrar rachaduras no disco, e a gente encontra adolescentes com 17, 18 anos apresentando hérnia e desgaste com até necessidade cirúrgica. Doutor, em caso de dor e alterações ali no comportamento das crianças e dos adolescentes, qual é o momento ideal dos pais buscarem um especialista, uma ajuda médica? A ajuda ela deve ser feita no momento em que a criança percebe a existência de algum sintoma. A dor ela é boa, porque ela chama a atenção que alguma coisa de errado está acontecendo. O problema é querer apenas medicar a criança e achar que isso já resolveu o problema. Então, o problema, se ele é ergonômico e da bolsa, no caso que a gente está conversando, é necessário ver uma bolsa adequada, diminuir o tempo de exposição e educar seu filho em casa a como usar a bolsa corretamente. A gente vê crianças usando a bolsa na frente, que é a pior das posições. A gente vê crianças utilizando uma bolsa apenas de um lado, o que sobrecarrega todo o ombro de um lado e do outro não. Então, a distribuição de peso, a quantidade de livros ser menor, a carga, e colocando na parte de trás é a melhor posição ergonômica para evitar esses problemas. As orientações valem para os adultos também? Também tem essa regra de 10 a 15% do peso? Pode ser um pouquinho mais, tem que ser um pouquinho menos? É engraçado, o adulto ele repete todos os erros que tinha durante a vida e acha que é normal. Então, à medida que a gente envelhece, o disco da coluna, a musculatura vão ficando mais frágeis, é que a gente começa a perceber a importância que a postura tem. Porque ficar sentado 10 minutos passa a ser doloroso, quando uma criança passa 2 horas sem problema. Da mesma forma, uma bolsa. Na hora que você vai viajar, na hora que você, como mulheres, não sei porque levam tanto peso dentro de uma bolsa, mas à medida que elas colocam muito peso, a dor vai ser mais fácil de acontecer. Então, esse mesmo princípio que os adultos utilizam deveria ser começado e educado desde a criança. Então, controle do peso, tempo de exposição, colocação de uma forma simétrica também serve tanto para os adultos como nas crianças. Rodrigo Castro, cirurgião de coluna, muito obrigada, doutor, pela entrevista e pelas informações. Maristela. A gente está falando de volta às aulas, mas as orientações são para todos, né, Lília? E você que acompanha o NE1 tem visto ultimamente alguns casos de incêndio em casas, prédios e estabelecimentos comerciais. E a prevenção pode começar por alguns comportamentos do dia a dia. Convidamos um representante da Neoenergia para dar algumas dicas. E tem como evitar, fazendo coisas simples em casa, preventivas, né, Gustavo? Tá na casa de onde, hein? Na casa de quem, perdão? Eu estou em Paratibe, aqui em Paulista, na casa de Dona Bernadette. Deixa eu chamar aqui Dona Bernadette, que recebeu a gente. Muito obrigado por deixar a gente entrar na sua casa agora, meio-dia e 19, 20, daqui a pouco vai tirar o cochilinho da tarde. Mas faço questão de lhe perguntar, porque aqui, Maristela, como vocês estão vendo, como você está vendo também todo mundo, a casa passou por uma reforma há pouco tempo, tem uma tomada aqui, as tomadas são bem espaçadas. Me diga, Dona Bernadette, a senhora é uma pessoa preocupada
para não dar problema na sua fiação? A senhora liga muita coisa na tomada ou não? Não, não sou... Boa tarde, Maristela. Eu não sou preocupada não, porque as tomadas são todas novas, o relógio também foi trocado, eu tenho pouco elétrico doméstico e eu tenho muito cuidado nas minhas coisas. Eu não sou muito preocupada não. Que bom, porque tá tudo certinho aqui, né? A gente está vendo a imagem das tomadas numa determinada altura, elas estão espaçadas. A senhora disse que quando vai ligar alguma coisa, liga pouca coisa... Porque ninguém quer ter esse susto, né? De repente, da casa pegando fogo. Não. Eu ligo pouca coisa, mas eu não sou muito de estar em televisão, nem escutando música. O que eu uso mais um pouco, Maristela, é o ventilador, por causa da pintura e pronto. Mas a não ser isso, a tomada é nova, o ventilador é novo, tá tudo ok. Olha. E eu tenho o máximo de cuidado. É isso, pessoa cuidadosa. Dona Bernadette, agora eu vou pedir licença para a senhora para chamar mais uma pessoa aqui, e é sim o representante da Neoenergia, Adriano Barros, gerente comercial. Adriano, boa tarde, bem-vindo ao NE1. Você já deu uma olhada na casa de Dona Bernadette, né? Já viu toda a fiação, etc, etc. Aqui ela está seguindo um bom padrão, é isso? O que você avalia e o que você dá de dica para as pessoas que de repente estão aí prontas para fazer uma reforma na casa ou não tem como fazer? Bom, boa tarde a todos. Assim, o padrão da casa de Dona Bernadette, de fato, tem ali uma tomada no padrão mais moderno, mais adequado que a BNT pede. O único ponto de observação que a gente observou foi, de fato, o Benjamin, o T, instalado para suportar aqui os equipamentos da televisão e o som. Tem mais alguma coisa aqui? Vou pedir para Christopher dar uma olhadinha. Esse aqui é aquele Benjamin que eu acho que todo mundo tem em casa, né? Ou pelo menos já teve, né, Adriano? E aí, ele pode ser um risco. Sim, de fato. Qual seria o cenário ideal aqui nesse momento? Era a gente ter um filtro de linha, que ele tem aquela régua, né? Isso, aquela régua onde você coloca ali algumas instalações nela, cuidado para não sobrecarregar, mas de toda forma ele tem uma espécie de proteção que evita que qualquer coisa possa se propagar, iniciar um problema maior. A gente estava falando aqui mais cedo, né? Você me disse, deu a dica das tomadas que não ficam perto dos sofás ou das camas. E aqui, vou pedir para Christopher, que já está dando uma volta na casa, mostrar, olha só, a altura. Esse aqui é o ideal, pode-se dizer assim. Perfeito. Alguns apartamentos, algumas casas têm uma tomada na altura do sofá. O que a gente orienta e alerta? Se vai utilizar aquela tomada, muita gente utiliza para carregar celular. Terminou de usar, retira esse equipamento, né? Vai sair de casa, observar se tem alguma coisa na tomada, porque o que é comum acontecer, você coloca o sofá, as pessoas começam a sentar e aí ele vai pressionando o condutor, pressionando o fio e aquilo pode gerar ali uma faísca, um cabo rompido, um choque ou até mesmo um incêndio. E no caso da cama, né, quando a gente vai dormir, já que a tomada fica perto do quarto quando fica, né, às vezes deixa o celular carregando lá, isso pode também trazer problema? Sim, é um risco que a gente deve evitar. O hábito de carregar o celular na madrugada deve ser controlado. Carreguei, sei que até algum momento ele carrega, o ideal é que você consiga colocar para carregá-lo antes de dormir, para que na hora de dormir você desconecte da tomada. Muito obrigado pelas dicas, Adriano. Obrigado também a Dona Bernadette, que está aqui atrás, ó, que recebeu a gente muito gentilmente aqui. Maristela, ficam essas dicas aí para todo mundo, né? São atitudes muito simples que podem evitar tragédias, né? Como a gente vem acompanhando, são perdas materiais, algumas pessoas até acabam perdendo a vida e a gente pode fazer um pouquinho para diminuir as chances, né? Para diminuir os riscos que isso aconteça na nossa casa. Volto com você. É verdade, Gustavo. A gente agradece a Dona Bernadette que abriu as portas de casa para a gente. Imagens agora para você da zona sul do Recife. O Globocop sobrevoou há pouco a Avenida Conselheiro Aguiar. Tem uma obra em frente ao Teatro Barreto Júnior, em Boa Viagem. 2 faixas estão interditadas, o trânsito na área está mais lento e a gente traz essas informações ao vivo para você. Tem até um desvio aí na pista, em meia pista. Os motoristas têm que ter bastante atenção no trânsito aí neste trecho. A gente volta agora a falar com Natália Dielu, que esteve hoje de manhã na Policlínica Barros Barreto, em Olinda. Nesses últimos dias de férias, tem famílias correndo para atualizar a caderneta de vacinação. Reforça então, Natália, para quem está chegando agora, quais são as vacinas disponíveis, por favor? Maristela, tem a DTP contra a difteria, tétano, coqueluche, tem também a vacina contra a paralisia infantil, né, contra a poliomielite, também a vacina contra a cachumba, enfim, são várias vacinas que estão previstas, né, nesse calendário nacional.
e que nesse período agora do finzinho de janeiro, início das aulas, precisam, né, receber uma atenção especial, porque essas crianças vão voltar para a escola e várias dessas doenças podem ser evitadas com a vacinação. Então, por causa disso, Olinda resolveu fazer entre o dia 28 e 30 de janeiro uma ampliação aí no horário de funcionamento de algumas unidades de saúde para que essas famílias consigam vacinar os seus filhos, né? De repente, depois de sair do trabalho, já que algumas unidades de saúde vão funcionar até as 8 horas da noite. Mas, mesmo antes dessa data, as pessoas já podem ir vacinar seus filhos, checar ali se a caderneta de vacinação está atualizada, para que essas crianças voltem, né, para a escola protegidas. Não apenas as crianças mais novas, mas também os adolescentes, né? Toda essa extensa lista de vacinas está disponível. Inclusive, a gente preparou uma reportagem falando quais são os pontos em Olinda que vão funcionar nesse horário ampliado e quais são essas vacinas. Vamos acompanhar. Jonathan tem 3 anos e está há 1 ano na creche. A mãe dele, Jaciele, trouxe o filho para tomar a vacina contra a Covid na Policlínica Barros Barreto, no bairro do Carmo, em Olinda. Eu já vim logo garantir a dele, né? Para ele não ficar desprotegido. É bom estar vacinado, né? Tá em dia a vacina, só falta essa da Covid, o resto está tudo vacinado, graças a Deus, e tá aí. De 28 a 30 de janeiro, 4 policlínicas e 3 unidades de saúde da família aqui de Olinda vão funcionar em horário estendido, das 5 da tarde até as 8 horas da noite, para atualizar a caderneta de vacina de crianças em idade escolar. As unidades que vão funcionar nesse horário serão Policlínica São Benedito, Policlínica Barros Barreto, Policlínica de Ouro Preto, Clínica da Criança e as unidades de saúde da família de Tabajara, Alto da Bondade e Rio Doce, Quinta Etapa. As vacinas recomendadas para crianças e adolescentes em idade escolar protegem contra diversas doenças transmissíveis, incluindo aquelas que podem ser facilmente disseminadas no ambiente escolar. No Brasil, essas vacinas fazem parte do calendário nacional de vacinação. Em crianças de 4 a 10 anos, as vacinas recomendadas são DTP, protege contra a difteria, tétano e coqueluche. VIP ou VOP, protege contra a paralisia infantil. Tríplice viral, protege contra sarampo, cachumba e rubéola. Varicela, protege contra a catapora. Hepatite A. Influenza, contra a gripe, indicada uma vez por ano, especialmente para crianças menores de 6 anos. E febre amarela, para crianças a partir de 9 meses ou conforme o esquema em área de risco. É um retorno às aulas mais saudável, né? Então, a criança que ela chega com a caderneta de vacinação atualizada, ela está tendo a proteção individual e a proteção coletiva para toda a comunidade escolar. Algumas famílias se anteciparam. Apesar de a campanha com horário estendido só começar daqui a 1 semana, o Programa Nacional de Imunizações de Olinda garante que todos os postos estão aplicando as vacinas, com exceção da varicela, mais conhecida como catapora. Esta vacina segue em falta por um problema de abastecimento nacional. A gente está aguardando agora em 2025 a chegada dessa vacina. Quem quiser vir antes, as policlínicas, as unidades de saúde estão aplicando essas vacinas? Estão sim. Todas as unidades de saúde, policlínica e também o ponto de vacinação no Shopping Pátio, no piso L2, estão atendendo as policlínicas e unidades de saúde das 8 às 16. O Shopping Pátio no piso L2, das 9 às 16 horas. Davi Gabriel tem 1 ano e 6 meses. A mãe dele, Amanda, foi várias vezes aos postos de Olinda, mas algumas vacinas não estavam disponíveis. Ela chegou a fazer denúncia no Programa Nacional de Imunizações e hoje foi tentar atualizar a caderneta do menino. Mas Davi, mais uma vez, ficou sem a vacina contra a varicela. A gente veio da vacina, algumas vacinas que estavam em falta, né? E aí a gente até entrou em contato com o PNI, porque já fazia um tempo que estava faltando essas vacinas, né? E vacinas essas importantes, né? Que estavam em falta.
E aí hoje meu esposo veio, né? Essa semana informaram que chegou e a gente veio fazer a aplicação. Manter a cadernetazinha toda completa, toda certinha, é de extrema importância. A gente fala agora sobre uma situação que tem prejudicado moradores de Cruz de Rebouças, em Igaraçu. Eles estão preocupados com a fumaça que sai da chaminé de uma padaria. A fuligem, aquele pó preto, tem se espalhado pelas casas, gerando muitos transtornos. Todo dia, Josiane precisa limpar a casa. Você pisa no chão e parece carvão nos seus pés. Aí a gente tem que limpar a casa todos os dias, não só uma vez nem duas, mais de 2 vezes. Tem que limpar. Você trabalha como confeiteira, né? Trabalha com comida, trabalha preparando, enfim, bolos, doces. Isso também atrapalha o seu trabalho como confeiteira? Sim, atrapalha sim, porque fica caindo as fuligens. Aí para eu bater o bolo, eu tenho que colocar um pano em cima para não cair. Se cair, não presta. Maria Tânia tem na família gente com problemas de saúde. É minha filha, o nome dela é Tayali Andrade. Ela começou com um cansaço intenso depois que essa padaria veio. Cansaço, quando levei ao médico, teve início de bronquite e hoje ela toma remédio antialérgico direto. Todos os dias ela tem que tomar porque não suporta. Fica cansada, não consegue respirar, não dorme direito, não consegue ligar um ventilador. E eu tenho que limpar a casa todos os dias, passar pano molhado, inclusive no quarto dela. Nesses vídeos enviados à nossa produção, dá para ver o quanto de fuligem fica espalhada pelo chão. O sofá também está todo sujo. Não tem quem aguente não, isso aqui não. Essa casa fica em Igaraçu, região metropolitana do Recife. Os moradores dizem que essa fumaça aí que sai de uma padaria espalha a sujeira pelo ar e, por tabela, pelas casas. Nesse vídeo, um funcionário entra com lenha por trás da padaria. Ele diz que ele usa a lenha. Ele fala que o forno é a lenha mesmo. O quanto que é ruim para vocês o uso da lenha, o uso da madeira? Prejudica tanto a saúde, prejudica também a limpeza da casa. E como falou, eu sou professora de reforço junto com a minha mãe. Tem crianças aqui que ficam expostas a essa fumaça, crianças asmáticas, que ficam expostas a essa fumaça. A mãe até tirou o menino do reforço. Tirou o menino do reforço porque ele estava com muita crise. Alguns vizinhos acionaram o Ministério Público do Estado e a Prefeitura de Igaraçu. Nenhum retorno, porque a gente já vem nessa peleja há 4 anos e desde que essa padaria ela começou aqui, que todo mundo começa a adoecer. E eles não deram nenhum retorno. Com relação ao proprietário da padaria, vocês também procuraram ele, conversaram com ele, ele deu algum retorno para vocês? Várias vezes, não só eu, meu irmão, minha cunhada, o pessoal aqui, a gente se juntou, chamamos eles lá na frente, conversamos com ele. Ele falou que ia resolver, mas até agora nada. Nós fomos até a padaria para tentar ouvir o dono do estabelecimento, mas uma funcionária disse que ele não estava no local. Do lado de fora, quem mora perto dali continua atrás de dias mais limpos e sem preocupação. Espero que resolva logo esse problema, né? Porque a gente está sendo muito prejudicado aqui na nossa residência, né? Meu pai tem 95 anos, minha mãe tem 89 e a casa cheia de labareda. Quando ele bota esse forno para assar pão, lá em cima sai a labareda todinha, aquela labareda preta. Até o telhado da casa da minha mãe é aquele preto. Quando chove, só sai água preta. A gente não quer que a padaria saia, quer que a gente dele dê um jeito, definitivamente. Tirar esse pó. Botar gás, né? Nós procuramos o Ministério Público de Pernambuco. A promotoria responsável por acompanhar essa situação informou que tem tomado providências para fazer com que a padaria se adeque às normas. O Ministério Público disse que acionou a Prefeitura de Igaraçu para que ela fiscalizasse o local e exigisse do estabelecimento as licenças necessárias. Também explicou que segue em contato com a Prefeitura até que a situação seja resolvida. A Prefeitura de Igaraçu informou que a padaria mostrada na reportagem está ambientalmente licenciada e regularizada desde dezembro do ano passado. Disse ainda que o estabelecimento está com a documentação em dia, incluindo o atestado de vistoria do Corpo de Bombeiros. A Prefeitura falou que, diante da denúncia feita pelos moradores, a equipe de fiscalização vai até o local para avaliar as questões ambientais.
Nós tentamos contato com o dono da padaria, mas até agora não tivemos retorno. O NE1, claro, vai seguir acompanhando esses transtornos. O assunto agora é direito do consumidor. Sabe aquela orientação da reutilização, da troca de livros? Pois é, não está sendo colocada em prática por algumas escolas. Recebemos algumas denúncias de estabelecimentos de ensino que estão proibindo a utilização de livros usados. A repórter Lilian Oliveira está com o representante do PROCON e os pais querem saber. Isso é permitido, Lilian? Bom, Maristela, vamos conversar com Anselmo Araújo, que é secretário executivo de Justiça e Promoção dos Direitos do Consumidor, para falar, o que os pais podem fazer. Porque esse tipo de imposição prejudica muita gente, muitas famílias, muitos alunos, e não pode. Vou conversar. Anselmo, muito boa tarde, obrigada por ter vindo. Quando a escola faz essa imposição, o que as famílias podem fazer? Isso é permitido, não é? Boa tarde, Lilian. Boa tarde, Maristela. Veja só, a escola ela tem total liberdade de escolher o plano pedagógico dela, adotar o livro que seja compatível com aquele plano pedagógico, só que ela não pode determinar que os pais comprem em um local específico, desde que aquele livro esteja disponível para compras pela internet, para compra em outros estabelecimentos. Igualmente, ela também não pode cobrar que o livro seja novo e que não possa utilizar o livro usado. Muitos pais fazem isso por uma questão de economia, que o livro didático de algumas escolas particulares realmente pesa no orçamento, mas a escola não pode exigir que aquele livro seja especificamente novo e comprado a ela. Se a criança chegar a ser prejudicada, ficar sem nota, por exemplo, porque não usou aquele livro indicado, o que os pais podem fazer? Prejuízo para qualquer estudante com relação a isso viola o Código de Defesa do Consumidor. Qualquer ocorrência dessa natureza, é importante que os pais denunciem ao PROCON. Vocês podem denunciar, como se trata de um dano coletivo, através do nosso e-mail, que é o denuncia@procon.pe.gov.br, e nós encaminharemos uma equipe de fiscalização para que possamos solicitar informações daquela escola sobre aquele ocorrido e tentar coibir esse tipo de prática. O que é preciso colocar nesse e-mail? É interessante colocar provas também, de repente prints ali de mensagens? Se tiver provas, melhor ainda, fica mais robusta, robustece mais o processo. Mas, mesmo que não tenha provas, faça um relato minucioso do que ocorreu e a gente vai notificar a escola, dar oportunidade para que aquela escola também se defenda. E caso seja constatada uma violação ao Código de Defesa do Consumidor, a escola poderá sofrer as sanções. Justamente, qual é a legislação específica que garante esse direito aos pais? O Código de Defesa do Consumidor, porque isso aí seria uma venda casada, digamos. Você faz a matrícula, só pode comprar aquele livro naquele local. É como eu falei, o livro ele pode ser adotado, qualquer livro, pela escola. Agora, se o livro estiver disponível em vários locais, cabe aos pais procurarem a melhor opção de compra para aquele aluno, para otimizar seu orçamento. Quais são as sanções que essas escolas que fazem essas práticas abusivas podem sofrer? Essas escolas poderão sofrer penalidade de multa. A gente não vai cometer nenhum abuso, tipo de uma interdição, alguma coisa que não caberia nesse caso, mas uma penalidade onde seria aplicada uma multa é o tipo de sanção que elas poderiam sofrer. Além dos livros, há outras práticas abusivas comuns nesse período de começo de ano, de volta às aulas? É importante os pais ficarem atentos com relação ao material escolar. O material escolar ela não pode ser exigido material escolar de uso coletivo. Material de limpeza, de higiene, tipo papel higiênico, o material de limpeza como detergente, água sanitária, material de pintura, isso aí não. O material que pode ser exigido da escola é o material de uso exclusivo do aluno de acordo com o plano pedagógico daquela escola. Secretário, e só para a gente diferenciar, em quais casos os pais têm que procurar uma unidade física do PROCON e em quais casos ele pode simplesmente mandar aquele e-mail para o e-mail da denúncia? Bom, importante porque no PROCON nós temos dois procedimentos. Nós temos recebido denúncias por reclamação ou por denúncias. Então, a reclamação é quando é uma violação exclusiva daquele pai ou mãe. Aquele responsável, ele sofreu uma violação que não foi uma coisa praticada de forma genérica pela escola. Então, é uma situação pessoal. Seja um constrangimento porque seu filho estava em débito com a tesouraria e sofreu o constrangimento de ser suspenso de alguma prova, seja uma retenção de documento, isso aí é uma situação individual. Então, ele precisa se deslocar a alguma unidade do PROCON
na nossa sede ali próximo à Casa da Cultura ou qualquer uma das 50 unidades conveniadas distribuídas pelo Estado. E já quando se trata de um dano coletivo, se a escola deu uma determinação, nesse caso que você trouxe para nós, do livro didático não poder ser utilizado, isso aí se trata de um dano coletivo. Então ele pode encaminhar um e-mail ao PROCON através do e-mail denúncia@procon.pe.gov.br e nós encaminharemos uma equipe de fiscalização e abriremos um processo de ofício. Anselmo Araújo, muito obrigada pelas informações muito importantes aí nesse período de volta às aulas, não é, Maristela? Isso, Lilian. 12h39, o resultado do SISU para o ingresso em uma universidade pública sai na próxima segunda-feira. E quem não conquistar uma vaga pode tentar a universidade particular através do ProUni com as notas do Enem. O programa Universidade para Todos oferece bolsas de estudo em universidades particulares de todo o Brasil. E as inscrições começam amanhã. Gustavo Ferreira tem os detalhes. Muita gente confunde o ProUni com o FIES. Explica pra gente as diferenças, Gustavo. Explico sim, Maristela. Na verdade, eu não. Quem vai ajudar a tirar essa dúvida está aqui ao meu lado, Evelyn Tavares. Ela é responsável por programas estudantis da Uninasal, aqui de Paulista. E Maristela acabou de trazer aquela dúvida que a gente estava conversando agora há pouco, que pode ser a dúvida de muita gente, né? ProUni não é FIES. Qual é a principal diferença, Evelyn, para a gente começar a nossa conversa? Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, o ProUni, ele é uma bolsa, podendo ser 50% ou 100%. O FIES, ele é um financiamento, onde o aluno, no decorrer do curso, ele pode ter de 50% a 100% também, porém, no decorrer do curso, ele tem que pagar coparticipação para a Caixa, e se for 100%, ele só paga no final do curso, depois do período de carência. Então é isso, né? Quem passar no ProUni, quem ganhar essa bolsa não vai precisar pagar nada depois. Então, vamos falar um pouquinho mais do ProUni, né? Já que as inscrições começam amanhã, vão até semana que vem. Quem é que pode se inscrever? Quem é que pode se candidatar ao ProUni? Então, o público-alvo são pessoas que ainda não têm diploma a nível superior e também pessoas de baixa renda. Além disso, para participar, você tem que ter feito o Enem no ano de 2023 e ou 2024, ter obtido a média de 450 pontos no mínimo nas provas e também não ter zerado a redação. Você falou dessas duas bolsas, tem o ProUni 100% e o ProUni 50%. Qual é a diferença das duas? Quem é que pode se inscrever para qual dessas bolsas? Então, o ProUni 100%, ele é para quem tem a renda per capita bruta familiar de um salário mínimo e meio. E o 50%, que é uma bolsa parcial, tem que ter, no máximo, três salários mínimos. 3 salários mínimos, né? E na hora da inscrição, quando você entra, o candidato vai lá no acesso único.mec.gov.br/ProUni e tem que colocar os seus dados, suas informações. Que informações têm que ser preenchidas ali naquele formulário? Então, a princípio, o aluno ele faz a autodeclaração do que ele se considera. Posteriormente, ele vai colocar o grupo familiar dele, colocando o CPF, o nome, o parentesco também e a renda de cada grupo familiar. Depois disso, ele vai escolher o seu curso. Podem ser 2 preferências, escolhendo o local de oferta, a instituição, curso e turno. Aí tem também as vagas que são destinadas a políticas afirmativas, né, de ações afirmativas. Isso também depende de autodeclaração, pessoa com deficiência, questão de raça, de gênero também, isso precisa da autodeclaração? Então, pessoas deficientes, eles precisam aparecer com um laudo na entrega da documentação. E pessoas que se declaram preto, pardos ou indígenas, que chamamos de PPI, eles se autodeclaram no momento mesmo da inscrição. E aí, quando sai o resultado? A inscrição vai até semana que vem. O que é que o candidato que passar e conseguir essa bolsa vai precisar fazer? A partir do dia 4/2, ele precisa comparecer à instituição sendo selecionado para poder apresentar as documentações. E aí a gente dá a resposta conforme os documentos que eles levam para a gente. Porque aí comprova tudo que ele colocou na inscrição. E já começa uma nova etapa, né? Nesse começo de ano, muita gente já está se preparando, muitos não conseguiram entrar em uma universidade pública, né? Essa é uma chance de conseguir um ensino superior. Quanto que é realizador para o candidato passar e entrar na universidade? Sabe que é tão difícil, né? E sabendo que é uma bolsa 100%, né? Eu acho que a questão do financiamento também é muito bom. Querendo ou não, é uma oportunidade de você ingressar não só no mercado de trabalho, né? Mas também concorrer com outras pessoas, porque a gente sabe como hoje está difícil, né? E uma graduação, e ainda mais 100%, é uma coisa maravilhosa, é uma oportunidade. Então é isso. Muito obrigado, Evelyn, pelas informações. Olha só, pessoal, mais detalhes é só entrar lá no acessounico.mec.gov.br/ProUni.
ProUni, buscar mais informações e a partir de amanhã já se candidatar quem quiser entrar na universidade, uma universidade particular, né? A partir de agora pode ter essa chance, amanhã começam as inscrições, a partir de 4 de fevereiro, aí os selecionados já vão poder ir até as suas universidades e dar esse primeiro passo, que é uma fase tão importante para todos nós, né? Entrar na universidade. Volto com você, Maristela. É verdade, Gustavo, e boa sorte para todo mundo que está aí nessa ansiedade, né, para conquistar a tão sonhada vaga na universidade. E nos destaques do Jornal Hoje, você vai ver a repercussão da indicação do filme Ainda Estou Aqui em 3 categorias do Oscar. Boa tarde, logo mais estaremos juntos então no JH. Te pergunto se está muito calor no seu pedaço. A situação é dramática em algumas regiões. Olha isso, o Globocop flagrou no Rio o socorro a uma mulher que passou mal e desmaiou dentro de um ônibus. Os passageiros estão reclamando de lotação, se queixando também que o ar-condicionado, quando funciona, não dá conta do recado. E o Brasil, no caminho da maior premiação do cinema mundial e, pelo visto, vai com tudo. Ainda Estou Aqui, original Globoplay, recebeu agora de manhã 3 indicações para o Oscar 2025. Melhor filme estrangeiro e melhor atriz com Fernanda Torres. Que maravilha! O anúncio dos vencedores vai ser no dia 2 de março, em Los Angeles. Espero você, então, com tudo isso e muito mais no Jornal Hoje. Não perca. Obrigado. Até já. E para celebrar as 3 indicações do Brasil ao Oscar e de Fernanda Torres, a melhor atriz, a Globo hoje vai exibir uma sessão da tarde especial, Tapas e Beijos, em que a atriz interpreta a inesquecível Fátima. A seguir, a gente te conta onde tem promoção de bolsas, acessórios e roupas. Um evento está prometendo até 70% de desconto. Na programação ainda tem shows ao vivo, concursos, palestras e desfiles. Não sai daí que o NE1 volta já já, agora 12h46. Meio-dia e 49, com imagens, nós voltamos do intervalo. Imagens para você do Centro de Convenções de Pernambuco. Fica em Olinda e durante todo o ano recebe eventos importantes para o estado. Já já começa um bazar por lá que está prometendo até 70% de desconto em bolsas, acessórios e roupas. Na programação ainda tem shows ao vivo, concursos, palestras e desfiles. Quem mostra mais para a gente é Natália de Elu. Natália. É verdade, muitas promoções aqui nessa feira que começa hoje, são 12h50, tá abrindo daqui a pouquinho, 1h da tarde, vai até domingo, né, sempre de 1 às 10 da noite, com grandes descontos. O pessoal ainda está aqui, né, nos ajustes finais. A gente está aqui nesse stand que é de moda cristã e tudo por R$30, é isso mesmo? Isso mesmo, tudo por R$30, até 70% de desconto. Vestido, temos blusa, saias, tá? Qualidade, com preço bacana que dá para atingir todo o público. Qual é seu nome? Haroldo. Haroldo, você é de onde? Daqui do Recife mesmo? Jaboatão dos Guararapes, Curado 2. Primeira vez que participa da feira? Primeira feira que estão participando esse ano. E aí já veio com esse descontaço? Descontaço para liquidar tudo, né? Liquida janeiro nesse evento aqui no Centro de Convenções em Olinda. Muito obrigada, a gente vai dar mais uma circulada aqui pela feira, boas vendas aí, né? Super descontos, tem muita coisa de moda feminina, né, aqui, mas também tem comida, né, para o pessoal que vai circulando pela feira. Ela está acontecendo aqui dentro do pavilhão do Centro de Convenções, em paralelo à Expo Bebê, que também está acontecendo aqui, mas essa feira, a Fashion, Recife Fashion, está acontecendo do outro lado do Centro de Convenções. Então a gente vê aqui, ó, para quem gosta de vestido estampado, tem por aqui. O Osmar Gil é o diretor aqui da feira, né? Ele vai falar um pouquinho pra gente quantos estandes,
tem promoção mesmo. Ali a gente viu que o pessoal estava vendendo por R$30 qualquer peça. Sim, boa tarde. A Expo Bem Gestante agora tem uma novidade, né? Que é Recife Fashion Bazar, né? Aqui do lado, né? É um evento para mulheres, né? Com produtos até 70% de desconto. Aí tem bolsa, sapato, roupas femininas e entretenimento. A gente tem campeonato de lutas, sorteios, desfiles na feira, enfim, todo o entretenimento para a família vir aqui de graça. Vai ter show, né? Vai ter vários shows, sim. Não só de música, também como concursos. Ontem teve concurso da Vovó Mais Bonita, tem concurso de dança, hoje tem concurso cosplay aqui na feira, todos com premiações, medalhas, e o campeonato de mulheres aqui de luta, né? Judô, jiu-jitsu, karatê e taekwondo. Vamos dar mais uma circulada aqui, porque a gente vê que aqui é mais lingerie, né? Como é que produtos fitness, né? Também para quem gosta de fazer atividade física. Quanto é que custa para entrar na feira? A pessoa tem acesso às duas feiras, a Expo BB e a Recife Fashion Bazar? Isso mesmo, aqui na feira não paga nada, pelo contrário, né? Na BB Gestante, as gestantes ainda ganham R$40 de vale compras, né? E a gente fez uma feira mais democrática. E para a Recife Fashion Bazar, normalmente essas feiras de moda e artesanato, todas são pagas. Por exemplo, aqui na Fenearte, por exemplo, que é a maior que vocês têm aqui, é paga R$18, se eu não me engano. E a gente conseguiu, juntando as feiras, fazer com que a feira fosse de graça. Muito bom. A gente não consegue ainda falar com clientes, porque a gente chegou um pouquinho antes, né, da feira abrir para o público, mas tem muita variedade mesmo. O Bruno Campos está mostrando para vocês esses produtos fitness, né, essa parte aqui que tem, como é que chama, lingerie. Aí tem uma outra parte aqui também, do outro lado, que tem sandálias, né? Sandálias, uma variedade imensa de sandálias. Então, quem quiser vir, a feira abre de 1 da tarde, vai até às 10 horas da noite, funciona até domingo. O diretor já falou aqui que é gratuita, né, para entrar na feira. Então, além desses descontos, né, nos itens de moda feminina, as pessoas também podem conferir os shows e as apresentações que vão ter por aqui, Maristela. A gente gosta de desconto, né, Natália? Obrigada por antecipar já alguns detalhes para a gente. A gente traz agora orientações sobre atendimento para pessoas que têm transtornos psiquiátricos e não sabem em que lugar buscar atendimento. Os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, têm especialistas para receber os pacientes e as famílias. Bora saber então os detalhes com Lilian Oliveira. Lilian, com você. Maristela, nós estamos no CAPS AD CPTRA, que fica na Tamarineira, no Parque da Tamarineira, ao lado do Hospital Ulisses Pernambucano. Eu vou conversar com o Denis Lapenda Fagundes, que ele é médico psiquiátrico, para explicar em que momento, como é feito esse atendimento no CAPS, né? Boa tarde, doutor. Obrigada por ter vindo. Queria que o senhor explicasse assim, a diferença, porque tem o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, e o CAPS AD, né? Qual é a diferença do tratamento dessas unidades? Isso, a gente tem na rede de saúde mental, né, dois instrumentos que são o CAPS AD, que é o CAPS para dependência química, e o CAPS transtorno, que aí engloba também o CAPS infantil. Aqui a gente está no CPTRA, que tem uma história belíssima dentro da rede municipal de saúde mental aqui do Recife, que faz o atendimento dos pacientes com quadro de dependência química. Então, todos os pacientes aqui do Distrito Sanitário 3 que precisem de um suporte, de um cuidado multidisciplinar, né, porque é uma equipe fantástica que funciona aqui para dar esse suporte à população. Então, a demanda ela é vinda para cá, para o atendimento, para o acolhimento e, consequentemente, dar o suporte não só para o paciente, mas também para os familiares, que é fundamental, né, nesse tratamento. Doutor, e esse acompanhamento, ele deve começar na emergência médica ou a pessoa pode vir por espontânea, né? Assim, essa vinda espontânea para cá, vai ser atendido, vai ser feito esse acolhimento, como funciona? Ela já conversa com profissionais nesse momento? Isso foi muito bom você ter perguntado, né? Porque a rede de saúde mental, ela não é só de instrumentos da rede da saúde mental, ela é da rede de uma forma mais ampliada. Então, numa unidade de saúde da família, numa policlínica, né? Todos os profissionais de saúde têm também essa responsabilidade com a saúde mental. E eles podem referenciar, seja numa emergência, seja o paciente seja atendido por alguma condição de dependência química, intoxicação, e o profissional que estiver lá, ele referenciar para um instrumento de rede, como é o CAPS aqui, o CPTRA,
para esse tipo de atendimento. Então, a população chega, ela é acolhida, né? Ela tem uma porta de entrada, faz o acolhimento e aqui a gente faz o direcionamento aos profissionais como psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, para dar todo esse suporte ao paciente que precisa nesse momento, né? E quais os dias e horários de funcionamento dessas unidades? Pois é, cada unidade funciona num horário estabelecido. Aqui, como estamos no CAPS 3, né, é um CAPS 24 horas, que tem leitos também de internamento. Então, pacientes que tiverem com algum grau de intoxicação mais leve ou moderada, a gente pode dar esse suporte aqui. E no caso da gente, do CAPS AD, ele funciona de segunda a sexta-feira no acolhimento, né? O sábado e domingo a gente faz o atendimento dos pacientes que já estão acolhidos aqui, que estão num projeto de 12 horas ou num projeto de 24 horas, que aí a gente dá continuidade nos finais de semana. Doutor, só para a gente fechar, qual é o momento ideal de procurar essa ajuda? A pessoa está lá em sofrimento, está em crise, ou ela já imagina que pode ter algum transtorno de saúde mental, já procura? Pois é, na saúde mental a gente está pensando nela todos os dias, né? Então a gente trabalhar de forma preventiva. E saúde mental não é só medicação, não é só tratamento. Saúde mental está no contexto de nossa vida. Então quando você perceber que tem alguma coisa que está ocorrendo de forma errada na sua vida, não está funcionando mais da mesma forma que estava funcionando antes, algum familiar, algum amigo, aí é o momento de você vir e procurar ajuda. Denis Lapenda Fagundes, muito obrigada pela conversa, muito importante pelas orientações. O Centro de Atenção Psicossocial atende justamente por essa demanda, tanto que sai da atenção básica da saúde, também essa demanda espontânea, né, doutor? Maristela, volto contigo. Informação importante para cuidar da saúde, né, Lilian? Agradeço demais. A tua companhia, o NE1, volta amanhã. Você, claro, pode rever e compartilhar as reportagens a qualquer hora no Globoplay. Uma ótima tarde para você. Fique agora com o Globo Esporte.